Voltamos, vamos trazer mais aí da repercussão do empate do Corinthians com o Red Bull 1-1 na Arena Corinthians, para onde a gente vai novamente. Repórter Lara Mota tem a prioridade com Alessandro. Vai lá, Lara. Ele topou falar com a gente aqui, até porque a gente flagrou hoje aqui uma imagem do Cleiton assistindo a partida de um dos camarotes. Como é que tá a situação? Já assinou? Já está definido? Começa quando? Não, primeiro boa noite, tá? Um prazer estar falando com todos. Na verdade, o atleta ele chegou hoje de Minas, foi para o CT, teve o primeiro contato médico com o nosso departamento médico, o Dr. Júlio atendeu, né, que é um procedimento padrão, né? Inicialmente a gente passa o atleta pela parte médica, para depois a gente ir para a segunda, que é a parte comercial. Então ele fez questão de vir ao jogo também, né, que já chegou um pouquinho em cima do horário do jogo, e a partir de amanhã a gente começa a correr atrás de toda a situação contratual e viabilizar essa questão de empréstimo. Mas acho que em quanto tempo isso acontece? Não é nada de demora nesse caso, né? Um simples empréstimo não demanda tanto trabalho assim. Então, uma questão dos dois departamentos de futebol, tanto do Corinthians como do Atlético, amanhã terminar essa parte burocrática. Alessandro, o Marlone hoje, ele deu uma declaração falando que estava triste com algo que alguém do Corinthians teria dito sobre ele, com relação à falta de motivação, enfim. Aconteceu isso mesmo? Como é que o Marlone saiu? Ele deixou portas abertas ou houve essa rusga entre vocês? Na verdade, eu vou um pouquinho além. Você foi até um pouco comedida quando você disse que ele usou a palavra triste, né? Ele, na minha opinião, ele foi bastante infeliz em usar a palavra covardia, né? Ele se sentiu chateado, dizendo que o que estão dizendo a respeito dele é um pouco de covardia. Fico bastante surpreso com o posicionamento de um atleta que até o momento eu sempre tive muito diálogo com ele em todas as situações, não tive dificuldade nenhuma em conversar com ele até o momento. Agora me pego surpreso vindo para a arena e onde eu vejo um vídeo dele se despedindo de uma situação que na verdade nem sequer foi trocado nenhuma documentação, né? Vejo ele com muita pressa, tanto para se expressar como para sair daqui. Então eu sinceramente fico um pouco incomodado, desconfortável com a situação, mas o tempo vai mostrando a reação de cada um, se as pessoas realmente estão felizes ou não, onde elas estão, né? O Corinthians não está abrindo a porta para ninguém sair. O Corinthians tem um compromisso com todos os seus atletas, trabalha aí muito para que a gente possa tirar a qualidade técnica desses atletas da melhor maneira possível. Não está chutando ninguém daqui. Inicialmente, a iniciativa, na maioria dos casos, é sempre de um atleta de sair daqui. Vamos sempre lembrar o que aconteceu pós-título de 2015. Todos os nossos discursos naquele momento quanto à China era que inicialmente todos os atletas estavam recebendo uma boa proposta e estavam contentes e resolveram sair. O atleta com certeza está recebendo uma ótima proposta e está querendo sair. Agora, é muita covardia por parte dele vir para a imprensa, dizer que alguém do Corinthians o tratou mal e ainda termina numa mesma nota agradecendo a todos do Corinthians. É muita contradição numa fala só. Então eu confesso que está bastante confuso isso daí. Eu gostaria até que ele se explicasse um pouquinho mais pro torcedor corintiano, que nunca deixou de respeitá-lo, né? E não vou nem estender isso para a diretoria e comissão técnica, porque ele não está dizendo sobre isso, ele só fala Corinthians. Algumas pessoas do Corinthians, algumas pessoas quem? Né? Vamos deixar as coisas um pouquinho mais claras, porque tudo que foi tratado até ontem de manhã, quando ele chegou e nem sequer quis colocar a roupa para treinar, foi sempre com muita clareza, foi sempre olhando nos olhos. Então não vamos fugir de ter essa comunicação. Ontem a informação que nos foi passada é que ele não estava no campo porque ele estava na academia, no R9. Então ele não quis treinar? Não é que ele não quis treinar. Ele não quis treinar. Quando nós estávamos em tratativas do empréstimo dele, era óbvio que ele não participaria da relação dos concentrados, né? Só que eu disse para ele, você não precisa não deixar de fazer o seu trabalho, porque existe um protocolo, um procedimento, e eu preciso ainda terminar algumas situações baseadas no seu contrato, no contrato do Cleiton, que impedem de te liberar nesse momento. Então vai e faz um trabalho diferente dos demais que vão participar do jogo. Por isso que ele ficou no laboratório e na academia, fez um trabalho, né, diferente dos atletas que estavam relacionados. Acordado entre o atleta e a diretoria. Eu precisava terminar alguns pontos do empréstimo, tanto do Cleiton como do Marlone, que só foi se terminar à noite com o presidente, eram umas 8 horas da noite ontem, quando realmente a gente sacramentou, né, os dois clubes realmente deixaram as coisas todas certas. Mas o fato dele, a gente não acordou
que ele não iria treinar. E ele também não chegou pedindo para não treinar. A única coisa que nós acordamos é que ele não participaria mais do jogo naquele momento, porque a gente estava em vias de fato de terminar toda a situação. A última pergunta que eu perguntei para ele foi o seguinte: você está feliz com a tua ida? E ele, naquele momento, disse que estava muito feliz. Eu falei, então tá bom, então você vai fazer um trabalho diferente dos demais, que eu vou resolver a parte toda da parte comercial para que você possa se apresentar o quanto antes no Atlético Mineiro. Agora, 24 horas depois, o atleta se sente chateado e usa uma palavra covardia. Eu acho que quando um atleta usar essa palavra covardia e ainda colocar que algumas pessoas do Corinthians estão no meio, isso é uma falta de respeito tremenda com o torcedor corintiano. Né? E nunca faltou respeito com ele aqui, e ele sabe muito bem disso. Você vendo o vídeo do Marlone, a impressão que dá é que ele queria ficar e foi um pouco obrigado, digamos assim, a sair. Pelo que você está falando aqui, foram ambas as partes, foi de comum acordo. E como é que fica a relação com um jogador que tem contrato até 2019? Fala uma coisa dessas da diretoria. Na verdade, ele não diz diretoria, Belo, é muito confuso. Ele fala algumas pessoas do Corinthians. Eu pergunto para o Marlone, algumas pessoas quem? Ele está falando de quem? Diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários, torcedores. O Corinthians é muito grande. A maior riqueza do Corinthians é o seu torcedor. Depois vem um monte de gente, um monte de departamento. Eu não consigo responder para ele direcionando para qual área é. Uma vez que ele diz que está satisfeito com muitas pessoas do Corinthians, né? Então, mas muitas pessoas quais e o que essas pessoas estão dizendo? É isso que está confuso, né? É isso que gera muita estranheza da nossa parte. Uma vez que ontem, quando a gente conversou com ele, estava tudo tranquilo. A parte da negociação envolvendo Marlone e Cleiton é muito simples. São dois atletas trocando de clube sendo emprestados. Não tem nada de desproporcional. E o Cleiton não está vindo aqui a contragosto, muito menos o Marlone saindo daqui porque tá com má vontade, não. Ao contrário. Podem perguntar para ele. Tenho certeza que amanhã, quando ele se apresentar, amanhã ou depois no Galo, ele vai dar discurso dizendo que está feliz porque está chegando no Galo. Então, eu fico um pouco desconfortável porque o atleta senta para conversar com você e fala uma coisa. No dia seguinte, ele pega o assessor dele, monta diversas linhas e um texto e publica para todo mundo para querer sair como se fosse o bonzinho da história. Então vamos falar um pouquinho da verdade, que é o que está faltando nesse momento. Na avaliação de vocês. Bom, tá aí o Alessandro, então, o desabafo dele. Eu vou até pedir licença aqui, a gente está no meio aqui da galera, porque eu vou tentar ouvir um outro personagem desse jogo. Deixa eu ver se a gente consegue chegar até ele aqui. O goleiro Saulo está aqui conversando com o colega. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Saulo.